Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de saga completa no canal. Final para aprisionar a Ravenna demoníaca, que diz que prefere a morte do que ser presa novamente naquela joia. Cortamos para a Torre Titã e os heróis estão conversando sobre a situação do Gar. E nesse momento abre um portal e é a Ravenna. Ao que tudo indica, ela venceu a Ravenna demoníaca porque aparece com uma joia na cabeça. Todos os esporos do Mutano foram reunidos na torre. E lentamente o corpo do herói está sendo reconstruído. Contudo, tem um grande problema. O corpo do Mutano foi refeito, mas não a sua mente. E o que sobrou dos esporos não é o suficiente para ele retornar e ter consciência. Sabendo disso, a Ravenna e outros titãs choram. Mais tarde, a Amanda Waller concede mais uma entrevista coletiva. Ela diz que o que aconteceu ali não pode se repetir. O que os heróis fizeram foi arriscado demais. O plano dos titãs poderia ter dado errado e seria muito pior. Ela tenta novamente sair por cima e jogar a população contra os heróis. A Waller ainda diz que eles não são heróis, e sim aliens, demônios, monstros e máquinas. Ela ainda diz para as pessoas confiarem na humanidade e que hoje o Departamento da Soberania inicia a luta contra os heróis. Porque essa não é a justiça dos heróis, é a justiça dos humanos. E assim, ela apresenta o rol da ordem. Sim, esse é o rol da justiça que a Amanda Waller tomou para si. E é ali que vai ser a base do Departamento da Soberania. Na Torre Titã, todos os heróis assistem a esse discurso e ficam claramente desmotivados. O detetive Chimp pede para conversar com o Cyborg e a sós sobre algo envolvendo o Mutano. E assim, Chimp e Cyborg reúnem todos os heróis para eles tentarem uma última coisa para salvar o Mutano. Eles abrem um Boom-Tube e levam todos os heróis até o deserto do Saara. E junto levam o Mutano. E o Cyborg, depois, junto com outros heróis, aparecem no deserto com esse pedaço de gelo gigante. E todo mundo que tá ali fica um pouco confuso. Vocês lembram que eu falei que durante a batalha do Mutano contra o Necrostar, um tentáculo do Mutano acabou indo junto para outra galáxia? Pois é, esse pedaço de gelo é um desses tentáculos gigantes. Eles esperam que com esse pedaço, o Mutano possa se reagrupar com a sua parte, e assim recuperar a memória e a consciência. A Dona Troy usa novamente o laço no Gar. E lentamente começa o processo de fusão dos pedaços do Mutano. O Titã grita muito durante o processo e depois fica quieto em posição fetal. A Ravenna se aproxima do Mutano, que abre os olhos e pergunta se eles venceram. A Ravenna, feliz, abraça o Mutano e responde que sim, eles venceram. Mas é aí que vem o último plot twist da saga. Vemos a joia que aprisiona a Ravenna demoníaca. Mas quem está presa é a Ravenna do bem, a Ravenna humana. E a Ravenna demoníaca está controlando o corpo da Ravenna. E ninguém sabe disso. Ninguém percebeu. E agora os titãs vão ter que enfrentar a sua amiga na forma demoníaca de novo. E aqui termina a saga do Beast World. Foi uma saga bem importante para desenvolver esse grande arco, sendo entre os arcos. Essa conexão entre todos os arcos que a gente teve até agora. Do Planeta Lazarus, do Nightmare Terror e agora essa saga do Mutano. Quanto à saga do Beast World, foi uma saga nota 6. As ilustrações são ótimas. A ideia de fazer os heróis virarem animais também foi bem legal. Só que eu sinto que a história poderia ser um pouco melhor. Já que o foco era Mutano e Ravenna, eu senti que toda a parte emocional do Mutano ficou bem em segundo plano. Eles poderiam ter desenvolvido isso bem melhor. A verdade é que tem tanta coisa para desenvolver nessa saga que eles acabam não desenvolvendo tudo muito bem. E eu acho que toda essa grande narrativa que eles estão desenvolvendo, no final, é o grande ponto positivo. Eu também acho um ponto positivo a Doutora Hate ser a Ravenna demoníaca, porque é um plot twist meio óbvio que eu não percebi. Eu nunca iria imaginar que era a Ravenna demoníaca. Então eu gostei de ter sido surpreendido na história aqui. Então é uma saga que teve pontos positivos, mas de uma forma geral poderia ter sido bem melhor. Principalmente nos dois protagonistas que deveriam ser a saga, o Mutano e a Ravenna. Pra Ravenna, funciona melhor. E pro Mutano, quando ele vira o Starro do Mal que perde o controle, pouco se fala do que ele tá passando. E aqui eu vejo que eles perderam uma oportunidade bem legal. Começa muito bem desenvolvendo o Mutano, mas depois ele meio que é jogado de escanteio, mesmo ele sendo a grande ameaça da saga.
Mas isso daqui também é só a minha opinião, galera. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam da saga e deem sugestões para outras sagas completas aqui no canal. Muito obrigado, eu fico por aqui, até a próxima e dá-lhe descer. E essa foi a saga completa de Beastworld. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.